Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História. Estou aqui corrigindo a prova da UFPR do processo seletivo de 2019. Lembrando que a prova é feita no ano de 2018, mas equivale à seleção para o ano de 2019. Eu estou corrigindo a prova então de conhecimentos gerais e a questão 02, então é o alvo desse vídeo. A questão, se tu não tem ela aí, ela vai estar na descrição do vídeo. E antes de qualquer coisa, obrigado aí pela audiência aí, por estar prestigiando esse meu trabalho. Vamos corrigir ela então. O que diz nessa questão 02, né? Ela está relacionada sobretudo à ideia do voto, né? O enunciado diz assim: atualmente no Brasil, as eleições para os representantes do povo nos poderes legislativo e executivo são decididos pelo voto obrigatório, direto, secreto e universal. Sobre as eleições e os direitos políticos em nosso território, desde o período colonial até o século XX, considere as seguintes afirmativas. E aí, a afirmativa 1 diz assim: no período do Império, Constituição de 1824. Então, Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, perceba, 2 anos após o processo de independência. Para a escolha de representantes políticos legislativos, os homens de todos os grupos sociais podiam votar. Esta é uma afirmativa incorreta. Por quê? Porque na Constituição de 1824, o voto ele era censitário. O que significa um voto censitário? É um voto condicionado a uma renda mínima. Se é um voto condicionado à renda mínima, o que acontece? Só os mais ricos, apenas a elite ou as elites brasileiras é que tinham direito a esse voto. No primeiro texto, por isso que ela inclusive chegou a ser apelidada no seu projeto inicial de Constituição da Mandioca, isso mesmo, Constituição da Mandioca, havia o critério para o voto, era a quantidade de mandioca plantada por fazendeiros que garantiriam o direito a voto. Por exemplo, precisava ter 150 alqueires de mandioca plantada para te poder votar. Qual é o raciocínio? O raciocínio é que mandioca era a comida dos escravos. Então, quanto mais mandioca plantada o fazendeiro tinha, significava que mais escravos ele possuía. E quanto mais escravos, mais o quê? Mais poder econômico, mais dinheiro. Então tu perceba que era apenas uma elite, uma nata da sociedade brasileira que tinha direito a escolher deputados e senadores. Vale lembrar que não tínhamos eleição para o imperador. É uma questão de hereditariedade, né? O Dom Pedro I foi o pai do Dom Pedro II e o Dom Pedro II só foi imperador porque era filho do Dom Pedro I, ok? Então essa questão, essa alternativa 1 aí está errada. Aí vem a 2. A 2 diz assim: no início da República, e aí a gente já tem uma outra Constituição, a Constituição de 1891, que é a segunda Constituição brasileira. Foi instituído o voto a descoberto. Eles podiam ter usado também o voto aberto, né? Podiam ter usado um sinônimo. Qual é a ideia do voto aberto? O voto aberto é um voto que o indivíduo tinha que demonstrar, ele tinha que mostrar a cédula eleitoral dele, em quem ele estaria votando, né? E se tu associar essa ideia do voto aberto com a prática política da República Velha, tu já acerta essa questão. Por quê? Porque o voto aberto está associado com a ideia do coronelismo. Coronelismo é aquelas manipulações eleitorais que vão acontecer e que vão ter, e a própria questão traz isso para ti, a ideia do voto a cabresto. Os grandes coronéis, grandes fazendeiros também manipulando a questão eleitoral. Então, que podia ser conhecido ou declarado, né, que é o fato de mostrar o voto, e logo foi apelidado de voto a cabresto. Então essa alternativa 02, ela está correta, ok? Ela está certa, está tudo correto com ela. Aí vem a questão 3. Essa 3 aqui diz o seguinte: após a mobilização do movimento sufragista feminino,
E aí vale, no início do século XX, aí vale lembrar, né, que o movimento sufragista é um movimento que as mulheres vão fazer para ter direito ao sufrágio. O que é sufrágio? É o direito ao voto. Onde é que isso vai ter, né, grande força e grande impacto? Sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas não é só lá, isso vai se espalhar pelo mundo todo e nós vamos ter aqui brasileiras e brasileiros e homens que também vão apoiar essa iniciativa. Então, está correto aí, nós temos esse movimento sufragistas. As mulheres receberam o direito de votar a partir de 1932. Olha só, em 1932 a gente não tem Constituição. Aqui podia ser uma espécie de um pega-ratão, né? Porque eles estão seguindo a sequência das constituições. A terceira Constituição seria a Constituição de 1934, feita pelo Vargas. Só que esse voto feminino ele não esteve a primeira vez que ele apareceu, não apareceu na Constituição de 84. Ele apareceu quando Vargas promulgou o Código Eleitoral Brasileiro. Nesse Código Eleitoral Brasileiro é que ele dava o direito de voto às mulheres. Mas olha só uma curiosidade, esse direito a voto das mulheres aqui, ele era facultativo, assim como também era facultativo aos aos maiores de 60 anos. Os indivíduos que tinham de 0 a 21 não podiam votar, então menores de 21 anos ficavam excluídos. E os maiores de 60 era facultativo, assim como também era facultativo às mulheres. Então, uma curiosidade, mas essa alternativa 3 aí, então ela vai estar correta também, assim como a 2. E aí vem o item 4. O que diz para nós o item 4? Diz assim: com o Estado Novo, 1937. Então, 1937 a gente teve a 4ª Constituição, tá? A gente tem a Constituição chamada de polaca, né? Porque ela é inspirada numa Constituição polonesa e é uma Constituição extremamente autoritária, veja bem, autoritária, que vai garantir todos os poderes para que o Vargas fosse considerado um ditador. Então nós vamos ter aí a ditadura de Vargas, certo? Isso em 1937. Aí veja bem o que diz a questão. Com o Estado Novo, as eleições diretas para presidente foram mantidas. O Vargas vai ser eleito em 37? Nananina, não vai. E ainda tem uma segunda questão que tu também pode acertar. Qual é a ideia? Por meio do voto censitário. O voto ainda era ligado à renda? Não. Desde a segunda Constituição aqui, da primeira da República e da segunda da história do Brasil, o voto não era mais censitário. Ou seja, a partir da proclamação da República, as pessoas mais simples, as pessoas de baixa renda, poderiam ter direito a voto. Então aqui o meu gabarito, né, tem que dar uma conferida aí, porque às vezes eles disponibilizam provas diferentes. Para mim aparece aí a alternativa C como a correta, as afirmativas 2 e 3, como a gente acabou de conferir, estão corretas. Tá certo? Qualquer dúvida que tu ficar aí, manda nos comentários que eu tiro a tua dúvida e eu te ajudo. Tá certo? Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço.